começamos com o debate sobre a pauta da semana no plenário da Câmara. A repórter Mariana Pschitke fala ao vivo do Salão Verde. Boa tarde, Mariana. Quantas medidas provisórias trancam a pauta? Há acordo para a votação? Boa tarde, Adriana. Estão na pauta do plenário trancando, 3 medidas provisórias e um projeto de lei que tramita em regime de urgência. Hoje à tarde, às 4 horas, está prevista uma reunião de líderes para tentar fechar um acordo e votar algo, Para tentar antecipar um pouco a possibilidade de votação, nós vamos conversar com 2 vice-líderes, um de um partido da base e um de um partido da oposição. Vamos conversar com o deputado Gilmar Tato, que é vice-líder do PT. Deputado, qual a expectativa de votação para essa semana? Olha, o governo quer votar a 1539, que trata dos derivativos, e também ver se a gente consegue votar essa semana aquele Vale Cultura, aqueles R$50 que você coloca para os trabalhadores e trabalhadoras e que elas possam usar isso como Vale Cultura. Tem uma reunião agora da base, dos líderes da base, na hora do almoço, e à tarde tem o colégio de líderes. Então, o clima está bom na casa. Está bastante desobstruído as relações. Nós votamos matérias importantes na semana passada, como a Comissão da Verdade, que é um tema bastante polêmico. Então, eu acredito que na reunião, principalmente na reunião da parte da tarde, vai ser feito um acordo, um acerto, no sentido de a gente votar alguns projetos, que principalmente a medida provisória e este Vale Cultura, que é importante para essa semana. Bom, nós vamos conversar também com o deputado Mendonça Filho, que é vice-líder do Democratas. Deputado, o clima está bom na casa mesmo? O que você acha que é possível votar essa semana? Bom, o clima continua bem e bom na casa, mas a gente vai exercer nossa função de oposição, de fiscalização e de cobrança a partir dos projetos e medidas provisórias que foram enviadas ao Parlamento pelo Poder Executivo. No que se refere, por exemplo, a 539, a gente tem uma posição de restrição a ela. O governo editou uma medida provisória prevendo, por exemplo, alíquotas incidentes em operações de derivativos de 1 ponto percentual até 25 pontos percentuais, 25%. E a gente sabe que não é através desse tipo de mecanismo que vai se controlar o mercado financeiro. O que está acontecendo, na verdade, com esse tipo de medida adotada pelo governo brasileiro, é que operações nas bolsas brasileiras, principalmente na Bolsa de São Paulo, elas vão ser transferidas para bolsas no mercado externo, como, por exemplo, a Bolsa de Chicago. Então, há uma posição crítica com relação a essa matéria. Aliás, o governo tem se mostrado um voraz cobrador de imposto, não é por outro motivo que há uma reação da sociedade e dos consumidores com relação a outras medidas que foram adotadas recentemente, como, por exemplo, a que elevou o IPI para carros importados, que muita gente pode se perguntar, ora, eu não compro carro importado, mas vai também danificar o bolso do consumidor que compra carro nacional, porque à medida que você tem um parâmetro de preço mais elevado do carro importado, evidentemente que as montadoras no Brasil também vão elevar os preços dos carros fabricados no Brasil e comercializados para o mercado interno. Então, são medidas que, no nosso ver, no entendimento da oposição, contrariam o interesse da economia brasileira e do consumidor brasileiro. Sobre a pauta do plenário, eu gostaria que os deputados Mendonça Filho e Gilmar Tato comentassem a seguinte notícia que foi publicada hoje no jornal O Globo. O governo não consegue abrir sessão sobre DRU. O governo fracassou ontem e não conseguiu, pelo segundo dia consecutivo, abrir a sessão plenária da Câmara e contar prazo para a tramitação da emenda constitucional que prorroga a DRU, desvinculação de receitas da União, até 31 de dezembro de 2015. Diante da obstrução da oposição, o governo teria que garantir, antes das 14h30, a presença de pelo menos 51 deputados para abrir a sessão. Mas, às 14h30, o registro mostrou a presença de apenas 50 deputados. Na última quinta-feira, sob protesto da oposição, o governo instalou a comissão especial que irá analisar o mérito da PEC da DRU. O Planalto corre contra o tempo para tentar votar a emenda na Câmara e no Senado antes do fim do ano, quando expira a validade do mecanismo que permite ao governo mexer livremente em suas receitas. Deputado Gilmar Tato, líderes do governo aqui na Câmara já admitiram que o governo demorou a enviar essa proposta que prorroga a DRU para a Câmara. O senhor acha que vai dar tempo de votar?
Dá sim, precisa fazer agora as 10 sessões, o governo está bastante atento, teve esse deslize na sessão de ontem, mas pelo calendário vamos encerrar essas 10 sessões ainda no mês de outubro e colocar em votação ainda no mês de outubro, em função que no mês de novembro você tem dois feriados. A oposição está no papel dela de obstruir e de votar contra o mérito, tanto em relação à DRU como nas outras matérias. O que se discute agora é que, depois que foi votada a emenda 29, que era um momento de tensionamento, né, deputado Mendonça Filho, acabou o seguinte: do ponto de vista do mérito, a oposição está no papel dela de fazer a disputa, de falar contra, de divergir. O importante é que o governo tem uma base sólida, que está votando os projetos e tem que construir maioria. E não vai ser diferente em relação também à DRU. E com certeza esse calendário vai acontecer e o governo está bastante atento e os partidos da base têm que mobilizar seus deputados para garantir o quórum, porque senão a oposição ela tem a maioria, que não é o caso aqui, que por enquanto a base tem bastante maioria e é possível votar. É um problema de desorganização que está sendo ajustado. Deputado Mendonça Filho, o senhor acha que é possível votar a prorrogação da DRU ainda em outubro? Bom, a oposição vai exercer a sua função, seu papel, discutir a exaustão, o tema DRU, que é um tema importante, porque de certo modo, com a desvinculação de recursos da União, você interfere diretamente no investimento público nas áreas sociais, o que é uma coisa que não pode ser admitida, como, por exemplo, tem sido levado adiante pela prática do próprio governo. Então, o assunto DRU vai merecer atenção, sim, por parte da oposição. O governo não conseguiu quórum na sessão da última segunda-feira e nós vamos ficar vigilantes nas sessões, principalmente nas sextas e segundas-feiras, onde o quórum será sempre mais reduzido. Se o governo não conseguir o prazo adequado, vai ter um buraco muito grande com relação à apreciação da matéria, que é o intento dele, até o final de outubro. Pelo ritmo do andamento da discussão da DRU aqui no Parlamento Brasileiro, é possível que nós possamos prorrogar a tramitação aqui na Câmara dos Deputados para novembro, dependendo do nível de velocidade e de articulação do governo. Até agora se mostrou um pouco desarrumada essa articulação, inclusive com iniciativa de tocar a mesma DRU através de proposta apresentada pelo senador Romero Jucá no Senado Federal. Deputado, neste final de semana, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, a ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati, falou sobre a criação de um novo imposto para a saúde. Idely Salvati, a saúde vai ter um novo imposto, sem caneta na mão, mas com muitos baldes de saliva para gastar. Na tarefa de unir a base aliada, a ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati, admite que o governo ainda quer a criação de um imposto para financiar investimentos em saúde no país e arrecadar mais 45 bilhões por ano. A expectativa do Palácio do Planalto é que o tributo seja aprovado em 2012, apesar das dificuldades previstas por causa das eleições municipais. Mas o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, descartou a criação de um novo imposto para financiar a saúde. Uma comissão especial vai ser criada para discutir novas fontes de recursos. Eu li a entrevista da ministra Idely e eu concordo no que ela diz, que nós temos que buscar novos recursos para a área da saúde. Por isso que nós propusemos a criação desta comissão especial na Câmara dos Deputados para discutir, debater o tema, né, buscar alternativas. Mas a comissão não está criada aqui na Câmara ainda. Nós ainda vamos discutir ela no Colégio de Líderes, vamos aguardar um pouco para ver como é que o Senado vai tratar esse tema da regulamentação da emenda 29, quais os prazos que serão estabelecidos lá no Senado, para a partir disso a Câmara se movimentar na direção e tal de debater o assunto. Não vejo a possibilidade nenhuma de criação de um novo imposto, nem neste ano, nem no próximo ano, que seja aprovado pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado. E deputados da Frente Parlamentar da Saúde e representantes de organizações não governamentais se reuniram hoje pela manhã no gramado em frente ao Congresso Nacional para cobrar a regulamentação da emenda 29. Os manifestantes, munidos de flores e cartazes, cobravam a votação do projeto que regulamenta a emenda 29 no Senado ainda este ano.
Na semana passada, a Câmara concluiu a votação da proposta que define a distribuição de recursos para a saúde, rejeitando a criação de um novo tributo sobre transações financeiras nos moldes da extinta CPMF. Agora falta o Senado decidir. As pessoas estão morrendo na fila das UTIs, nas vagas para sofrer cirurgia, na urgência e na emergência, por falta de medicação, por falta de médico em muitas áreas. O capital humano que trabalha no SUS está sofrendo também. O que nós, deputados e senadores da saúde, queremos agora é a independência, a altivez, a autonomia e o Senado decidir este ano. A manifestação é sensibilizar os poderes constituídos, tanto o Senado quanto o Executivo, no sentido desse desejo que é do povo brasileiro, manifestado de várias formas, de o financiamento do Sistema Único de Saúde ter uma solução. Os representantes de organizações ligadas à saúde presentes à manifestação rejeitam a tese de que seria necessário criar um novo imposto para garantir mais dinheiro ao SUS. Há 11 anos nós esperamos e quando ela foi constituída, não se discutiu se tinha imposto ou não naquela época. Então já se previa que sairia do orçamento. Então não podem vir agora com o argumento que sem o novo imposto ou sem outras formas não tem como aprovar. E hoje à tarde, o presidente da Frente Parlamentar da Saúde, deputado Darcísio Perondi, se reúne com o presidente do Senado, o senador José Sarney, para discutir a possibilidade de votação da regulamentação da emenda 29, o quanto antes, no Senado. Deputado Gilmar Tato, vice-líder do PT. Emenda 29 com ou sem novo imposto, deputado? O problema da saúde é grave. Agora, o que não pode é o Congresso Nacional dizer que a saúde passa de 7%, vai para 10% do PIB. E por que não 12, 13, 15, 20%? Mas da onde tira o dinheiro? Esse é o grande debate que tem que ser feito no Congresso Nacional e o que essa é a preocupação do governo e também do PT, porque o discurso fácil, o discurso dizendo que não pode ter nenhuma fonte de recursos para a saúde, esse é o discurso fácil. Agora, existe um problema real. O governo está fazendo o dever de casa, está investindo muito na saúde, está criando um mecanismo de controle no Sistema Único de Saúde. Agora, existe um problema de financiamento desse setor. Se vai ser através de um novo imposto ou não, esse é o debate que vai ter que acontecer no Congresso Nacional e junto com o governo. Eu acho que se tiver criar as condições para não ter o novo imposto, ótimo. Agora, se isso for possível, talvez buscar mecanismos de novas fontes de arrecadação, como, por exemplo, a questão da criação de bingos, da legalização dos bingos no Brasil com controle. Então, isso são ideias. E essa comissão especial que foi criada pelo presidente Marco Maia é para que os deputados possam debruçar em relação a isso e buscar e apresentar uma alternativa para a sociedade brasileira. Eu sou contra o imposto, eu acho que não precisa. Agora, eu também não estou lá no governo, eu não sei as dificuldades que tem do ponto de vista orçamentário. O que nós não podemos é penalizar a população que necessita, que usa do sistema de saúde e que às vezes não tem médico em função da falta de recursos. Deputado Mendonça Filho, a oposição e os democratas em especial sempre se põem contra a criação de novos impostos. Como resolver então o problema do financiamento da saúde? Primeiro que a gente teve uma grande vitória a semana passada. O PT tentou aprovar aqui a regulamentação da emenda 29 com a criação de um novo imposto, que seria a CSS. E por proposta do próprio DEM, nós conseguimos derrotar com ampla maioria a criação de um novo imposto. Na realidade, o brasileiro hoje não mais aguenta pagar impostos. A arrecadação tributária do Brasil, a carga de impostos, supera a casa dos 35% do PIB. Ou seja, o brasileiro trabalha e produz praticamente basicamente para arrecadar em favor dos governos municipais, estaduais e do governo federal. Então, não há necessidade de novos impostos. Ao mesmo tempo, a gente assiste o governo direcionando prioridades que seriam e são inaceitáveis, como, por exemplo, o trem de alta velocidade ligando Rio e São Paulo, que custará a bagatela de mais de 50 bilhões de reais. Ora, se tem dinheiro para o trem-bala ligando Rio e São Paulo, tem dinheiro para a saúde também. E tem que se priorizar a saúde. Saúde é um direito essencial e fundamental para a população. E, lamentavelmente, a gente não vê esse tipo de ação por parte do governo federal e da administração petista. A gente vê uma realidade hoje no Brasil onde estados e municípios têm a obrigação de aplicar na saúde, respectivamente, cerca de 12% e 15% da receita corrente líquida e, infelizmente, o governo federal não quer vincular pelo menos 10% da sua receita para com a saúde, para a área da saúde, que seria básico
e fundamental para a melhoria do atendimento em termos de assistência de saúde à população brasileira. Deputado Mendonça Filho, deputado Gilmar Tato, muito obrigado pela entrevista. Boa semana de votações.